E ele foi percebendo, quando ele olhava para trás, que ele foi formando um caminho cheio de pedaços. Pedaços de tudo aquilo que ele trouxe para o altar. E por que ele teve que cortar no altar? Porque no altar ninguém chega inteiro. Não há quem viva as coisas de Deus sem cortes. E por isso que o Deus do céu de repente faz como eu vi Deus do céu fazer, pastor. Eu estava pregando, fechei os olhos e eu tive uma visão de um varão de branco flutuando na igreja. Eu disse, Deus, isso só pode ser coisa da minha carne, que é isso aí. E fiquei por alguns minutos de olhos fechados. Senti uma mão bater aqui em mim. Quando eu senti essa mão bater em mim, eu virei. Abri os olhos, tinha um senhor pulando, um homem pulando, e gritando, dizendo, me dá o microfone. E eu disse, o que é que o senhor quer? E falei com ele aqui fora do microfone, e ele disse para mim, eu preciso testemunhar. E eu disse, deixa eu falar com o pastor, porque eu sou visitante aqui. Aí eu olhei para o pastor e disse, pastor, posso dar o microfone? Eu disse, claro, pastor Jefferson. Ele precisa testemunhar mesmo, porque eu sei a história desse homem. E ele pegou o microfone e ele disse, olha, o pastor falou aqui que tinha um varão de branco, um homem de branco, flutuando aqui na igreja. Pois bem, esse homem de branco que ele viu, Deus abriu os meus olhos para ver. Eu cheguei numa cadeira de roda. E esse homem de branco foi lá atrás e disse, levanta, porque chegou o dia de você levantar. Eu vi milagres. Só que é justamente por isso que Deus muitas vezes olha para a gente e deixa a gente lidar na casa, porque você joga o óleo e o milagre às vezes não acontece na dimensão que a gente espera. Mas eu estou falando com famílias e lares aqui. Olhe para mim. Se você tem altar, nesse altar você já viveu seus cortes, eu também vivo os meus. Neste altar você já deixou lágrimas, eu já tenho deixado muitas. Mas deixe-me dizer uma coisa aqui. Se você tem altar, neste altar você tem um memorial de culto que vai falar nas horas que você mais precisar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você acha que Abraão está dizendo Deus proverá aleatoriamente? Abraão está subindo para um culto. Qual é o propósito de Deus naquele culto? Que Abraão volta a erguer o altar. E quando ele chega lá em cima, ele vai erguer. Mas antes dele erguer o altar, ele tem que subir dizendo, Deus vai prover. Por quê? Porque a cada oferta que ele fez para Deus no capítulo 15, Deus nunca pediu um cordeiro a Abraão. Por quê, pastor? Porque o cordeiro quem dá é ele. Aleluia. Ele estava simplesmente dizendo, fala para Isaac, Abraão. Mas fala com fé, fala com coragem. Que toda oferta que eu pedi sua, eu nunca pedi aquilo que você não podia me dar. Por quê? Porque eu sabia que chegaria uma hora em que eu teria que provar você diante do seu filho e abençoá-lo geracionalmente a partir daqui. Mas para fazer isto, eu preciso saber se você crê que você tem uma história de culto comigo e que essa história de culto ela cuida das necessidades daquilo que aparentemente parece estar faltando. Abraão, o que é que o Isaac está querendo? Deus poderia dizer, Abraão diria, olha, tem lenha, tem fogo, tem cutelo. Mas ele disse que falta o cordeiro. Obrigado. Ele disse que falta o cordeiro. Disse, pois bem, Abraão, o que é que você respondeu para ele? Que o Senhor vai prover. Porque a minha parte de culto eu já fiz. Eu estou indo na direção do teu altar. Prover não é comigo, é com o Senhor. Olha.